Bom, pessoal, hoje eu estou aqui para falar de um assunto que ele está muito relacionado com o nosso dia a dia. E esse assunto é o que a gente chama em física de equilíbrio térmico. Esse princípio físico do equilíbrio térmico, ele aparece no nosso dia a dia, por exemplo, na seguinte situação. Vamos supor que a gente vai almoçar e a gente esquenta um prato de comida, alguma coisa do tipo. Só que aí vamos imaginar que a gente recebe alguma ligação, alguma coisa do tipo, que a gente tem que parar a nossa refeição e atender. Sei lá, depois de algum tempo a gente volta, sei lá, 10 minutos depois a gente percebe que a comida está mais fria. Bom, e isso, por que isso acontece? Bom, isso acontece porque a comida está transferindo calor para o ambiente, porque o ambiente ele evidentemente vai estar mais frio. Então, existe um modelinho matemático que a gente consegue prever isso. E eu vou explicar para vocês rapidinho aqui. Bom, para começar, né, a gente vai ter aqui, eu fiz até o desenho aqui, a gente está na nossa casa. E vamos supor que esse bloquinho aqui, amarelo, seja referente ao prato de comida que a gente está interessado. Bom, esse prato de comida, considerando prato mais comida, ele vai ter uma massinha aqui, e ele também vai ter o calor específico dele. Vamos supor que por aproximação, que é tudo uma mesma coisa. Né? Então é um calor específico só, fica mais fácil. E no caso, esse objeto, né, que a gente pode falar que é o nosso prato de comida, ele vai ter uma temperatura absoluta T em Kelvin, né, que ela vai ser variável. A gente vê, né, porque ele começa numa temperatura, sei lá, uma temperatura quentinha, depois ele perde temperatura para o ambiente, perde calor para o ambiente e, consequentemente, a temperatura fica mais baixa, né? E aqui no caso, a sala, né? Você pode imaginar, sei lá, a cozinha, ela vai ter uma temperatura absoluta, que eu chamei aqui de TA, né? T ambiente, que ela vai ser dada em Kelvin. E como a sala ela é muito maior do que o prato de comida, então você vê que a quantidade de energia que ela vai absorver do prato não vai quase nunca, quase nada vai aumentar de temperatura dela. Bom, e mais do que isso, né, eu estou considerando que esse prato ele vai ter uma área de contato, né, no caso aqui uma área de contato A, né, que ela vai estar aqui, é como se fosse aqui a mesa, né, o prato em cima da mesa, por exemplo. E no caso eu estou desconsiderando as perdas devido à troca de calor com ar, porque o ar ele é aproximadamente um isolante quando ele não está com nenhuma corrente, quando não tem nenhuma corrente de ar nele. Bom, o modelinho matemático que a gente vai usar basicamente é o seguinte: qual que vai ser o calor, né, que vai passar pro prato de comida, né? E o que esse calor vai fazer com um prato de comida? Vamos começar primeiro com o que o calor vai fazer com um prato de comida. Vamos supor que esse prato de comida ele vai receber uma quantidade de calor ΔQ aqui. Bom, ele recebe essa quantidade de calor ΔQ e ela vai ser equivalente ao que? É a formulinha que a gente aprende na escola do que macete, né? É a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, né, desse prato. Uma coisa que a gente pode fazer, já que vou usar mais tarde, é dividir tudo isso pelo intervalo de tempo que isso demorou. Vamos imaginar, né? Vai demorar uma dada quantidade de tempo. Vamos lá. Então vai ter aqui ΔQ por ΔT vai ser igual a mc ΔT sobre ΔT, que é, no caso, o tempo, né? ΔT por ΔT é meio estranho, né? Mas é o delta temperatura pelo tempo. Beleza. Guarda esse modelinho aqui, né? No caso que ele dá a taxa de variação da temperatura relacionando com a taxa de ganho de calor, ou perda de calor, né? Com o tempo. Mas beleza. E tem outro modelinho, né, que a gente pode fazer é considerar, né, que para uma quantidade, um ΔT pequeno, né, um ΔT pequeno, isso daqui vai estar para gente, para quem já está mais acostumado com faculdade, né, isso daqui vai estar relacionado com limites
e derivadas. Isso daqui a gente vai... Não sei se vocês lembram, mas existe a fórmula do fluxo de calor, né, dado em uma superfície. Essa fórmula do fluxo de calor, ela basicamente ela diz o seguinte, né, que a variação do calor, no caso o calor ganho, né, o calor que passa, né, pela superfície, dividido pelo intervalo de tempo, ele vai ser basicamente uma constante vezes a área dividido pela espessura, né, da barreira, né, da parede, e aqui no caso a variação de temperatura de fora e dentro da barreira, né? No caso, o jeito que eu vou escrever, como eu quero que o prato de comida seja referência de ganho de calor, ou no caso de perda de calor, melhor dizendo, eu vou escrever como essa variação de temperatura vai ser basicamente a T de fora, né, que é do ambiente, menos a T que o próprio corpo, no caso, né, o prato de comida vai ter. Bom, só que aqui, né, a gente sabe, né, o que vai ser essa espessura? Ah, não sei, né? O que você pode considerar essa espessura aqui? Vai ser a espessura do ar entre entre o, sei lá, o prato e a mesa? Ou então, melhor dizendo, a gente pode construir um modelo que a gente talvez não dependa tanto disso daqui, né? Dessa razão K sobre E. A gente pode simplesmente falar que essa troca ela vai ser basicamente uma constante, né? Isso daqui vamos definir, sei lá, uma outra constante aqui, né? Que a gente vai saber, né? Porque, sei lá, o prato ele pode não ser uniforme, ele pode, sei lá, ele tem as particularidades dele, né? Então a gente vamos considerar simplesmente que essa daqui vai ser uma constante que eu vou chamar de sigma. E a gente sabe também que quanto maior a área de contato, maior essa taxa de transferência de calor. Até aí, beleza. Então, o que a gente pode fazer? Vamos reescrever isso daqui como sendo sigma A vezes TA menos T, que essa é a temperatura do prato, né? Esse aqui que eu destaquei. Beleza. E aqui a gente tem, né, essas duas coisas aqui, né? O calor, no caso, que o prato de comida está, no caso, ele vai estar perdendo, e aqui no caso é o efeito, da perda desse calor. Então essas duas coisas são iguais, né? Essas duas coisas são iguais. Então é só igualar, né? Então o que a gente chega? A gente chega aqui mc delta T, delta temperatura, né? Por delta tempo, vai ser igual a sigma A vezes TA menos T. Beleza. Essa daqui é a equaçãozinha que a gente vê que esse prato de comida tem que satisfazer. Só que aqui, né, eu vou escrever, no caso do limite de ΔT muito pequenininho, eu vou escrever que isso daqui vai ser simplesmente a derivada da temperatura, né, imaginando a temperatura como uma função do tempo, com relação ao tempo. Isso daqui nada mais é do que a velocidade de instantânea de mudança de temperatura. A gente não aprende na escola que existe a velocidade instantânea imaginando no conceito de cinemática? Esse daqui a ideia é o mesmo, né? Só que é simplesmente a gente trocar o que é x por temperatura. Funciona do mesmo jeito. Bom, então a gente pode escrever aqui, né, o seguinte, que já reescrevendo essa equaçãozinha aqui. Vai ser, eu já vou passar aqui essa quantidade dividindo aqui embaixo, né, do MC, né? Então vai ficar MC
dividido por sigma A, aqui no caso já escrevendo como derivada da temperatura com relação ao tempo, vai ser igual a temperatura ambiente, que é fixa, né? Menos essa temperatura que é variável, né? Ou seja, aqui parece uma variação dela. E isso daqui, essa constante aqui, só para a gente não ficar escrevendo um bocado de coisa, eu vou chamar essa constante de 1 sobre gama. Beleza? E ela vai ter unidade de segundo, ou de tempo, né? Melhor dizendo, ela vai ter unidade de tempo. Ela é um tempo característico do nosso problema. E beleza. Aqui, o que eu posso fazer, né? Eu posso reescrever já de maneira bonitinha que variação da temperatura com relação ao tempo instantânea, que no caso mais essa constante gama vezes o t, vai ser igual a esse gama T0. Beleza? Essa daqui é o que é chamado de uma equação diferencial, no caso ordinária, né? Só que ela é uma equação diferencial bem simples, né? Ela é não homogênea, mas ela é bem simples. E eu dei a solução dela já no vídeo anterior. Você vê, ó, aquele modelinho matemático que às vezes servia até para modelar assim, de maneira bem simplificada o crescimento inicial de uma epidemia, né? Ela aparece aqui, na termalização. E beleza, né? Quando a gente resolve essa equação, né? Veja, se vocês tiverem interesse, vejam aquele vídeo. Se eu não me engano, tipo da série EDO é demais. Eu recomendo muito que, para quem já tem um pouco mais de conhecimento de cálculo, assista. Eu resolvi essa equação. Então, beleza, vamos lá. Vamos escrever logo essa solução. Então, vamos lá. A gente chega que a função T, temperatura com relação ao tempo, ela vai ser simplesmente o T0, né? Mais uma constante que a gente ainda vai determinar, exponencial. Esse daqui, no caso, seria a exponencial com base o número de Euler. Aqui, no caso, que aparece menos gama t. Você vê, né, que isso daqui é uma exponencial decrescente. Ela vai ser alguma coisa desse tipo assim, né? Ela vai estar aqui no tempo zero, ela vai ser 1. E depois, né, ela decai muito rapidamente. Beleza? Então essa daqui seria um gráfico mais ou menos do que seria essa exponencial, né? E beleza. Então, vamos considerar, né, que o prato de comida, sei lá, ele sai do micro-ondas ou sai da panela com uma temperatura que eu vou chamar de T0, né? Aqui, ó, T0. E a gente sabe, né, colocando o zero, T igual a zero nessa função, a gente descobre que... Opa, aqui, desculpa, no caso deveria ser a temperatura ambiente, né? Isso daqui eu coloquei errado, me desculpe. Então, vai ser simplesmente a temperatura ambiente mais essa constante, né? Porque uma exponencial de um valor que é zero é simplesmente 1. Beleza, então aqui a gente consegue encontrar já fácil que essa constante, né, que representa o nosso problema, ela vai ser simplesmente a temperatura inicial menos a temperatura ambiente. Beleza? Tranquilo. Agora, simplesmente o que a gente precisa fazer é colocar esse resultado da constante na função que descreve o nosso problema, né? Então, ela vai ser simplesmente que a temperatura em função do tempo vai ser a temperatura ambiente mais essa temperatura inicial que você tem, menos a temperatura ambiente exponencial de menos gama t. E nota que essa constantezinha gama, na prática, ela vai dar o quão rápido a gente vai conseguir encontrar o equilíbrio térmico, né? Porque, por exemplo, se
γ for um valor muito grande, o nosso tempo, o nosso prato de comida, ele vai termalizar muito mais rápido. Ou seja, ele vai com um tempo bem menor. E, já pensando o oposto, se γ tem um valor baixinho, então quer dizer que ele vai demorar, vai ter uma velocidade baixa de perda de temperatura. Ou seja, o tempo que você vai precisar vai ser muito grande, né? Beleza, isso daqui é uma maneira pictórica de imaginar, né? E a gente pode traçar, às vezes, aqui alguns gráficos, né, para a gente ter uma noção do que significa, né, essa função aqui, né? Vou traçar dois exemplos aqui. Vamos lá. Vai ser assim. Vamos imaginar que a gente vai traçar aqui, né, temperatura com relação ao tempo. A gente vê, né, que à medida que o tempo passa, né, a gente sempre vai encontrar TA, né, a temperatura ambiente. Ou seja, sempre vai acontecer o equilíbrio térmico. Isso daqui já está claro na nossa equação. Então aqui eu vou marcar esse ponto especial aqui, né? Isso daqui vai ser a temperatura ambiente, beleza? E o que a gente pode ter? Sei lá, T0 o que vai ser? T0 vai ser o quê? Vai ser uma quantidade, vai ser uma temperatura maior ou menor do que TA? Ah, vamos supor que ela vai ser maior do que TA, como se eu estivesse tirando o meu prato, sei lá, do micro-ondas ou da panela, né? Então vamos lá. O que vai acontecer é que aqui eu vou ter como chama aqui? O T0, né? E isso daqui vai ser simplesmente aquela variação de temperatura, né? Vai ser, no caso, T0 menos TA, né? E aqui, né, é como se a gente tivesse agora aquele gráfico da exponencial que eu escrevi antes, né? Só que ele começando aqui já de cima, né? Indo a zero, né? Sendo que essa diferença está indo a zero, né? Mas quando essa diferença vai a zero, né? Você chega no TA. A mesma coisa a gente pode fazer para quando, no caso, a temperatura inicial ela está menor do que a temperatura ambiente, né? Vamos imaginar que você vai tirar alguma coisa da geladeira, sei lá. Você vai tirar, vamos imaginar um doce, um pudim da geladeira. Aí você vai ter a mesma coisa, você vai estar... Aqui você vai ter a sua temperatura, né? O TA. Aí aqui embaixo você vai ter o seu T0, né? Porque ele está mais frio. O que vai acontecer? Ele vai exponencialmente para TA. Nota aqui. Só que ele vai por baixo agora, em vez de ir por cima, né? Porque nota, essa quantidade aqui, ela fica negativa, né? Ou seja, fica menor que zero quando o T0 é menor do que TA. Então, ela vai como se fosse o gráfico daqui, né? Só que rebatido para baixo. E beleza, a gente chega no TA. Beleza? Então, isso daqui é uma explicação de um modelinho assim, já relacionando equações diferenciais para o porquê que acontece o equilíbrio térmico, né? Para a gente achar o que de fato é essa função, né? Como a função do tempo varia, como a função temperatura varia com relação ao tempo, né? E o que é bem interessante, né? A gente consegue mostrar nesse modelinho bobo porque que, claro, já colocando os inputs físicos, né, de transferência de calor e o que esse calor faz com a temperatura do corpo, a gente já chega que a temperatura ela sempre vai tender ao equilíbrio térmico, né? Não importa se você começa o teu corpo numa temperatura acima da temperatura ambiente ou abaixo da temperatura ambiente. Aí, a tendência é que os corpos sempre equilibrem a sua temperatura, né? O que está demonstrado aqui de uma maneira razoavelmente simples. Mas é isso daí, galera. Então, acho que por hoje é só. Então, deixa aí seu curtir no vídeo. Se você quiser, compartilhe também o vídeo. Se inscreva no canal. Mostre para os seus amigos, se você conhece alguém que se interessa por esses assuntos, compartilhe com eles também. Eu por hoje fico aqui e agradeço muito a participação de vocês e é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.